Eu cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estaremos dando início à nossa aula de número 15. E o tema da nossa lição desse vídeo é Paulo e a liberdade cristã. Eu peço já como de costume que os irmãos leiam o capítulo 14 de Romanos até o capítulo 15, versículo 13, antes de começar o vídeo. Só vai ser possível os irmãos entender o que eu falar aqui se for lido o texto, porque eu não vou conseguir ler durante o vídeo. Então é preciso que os irmãos façam a leitura e aí sim vocês vão conseguir compreender o que vai ser dito aqui nessa aula, amém? Irmãos, o assunto que está contido nesse capítulo 14 é interessante que você praticamente não encontra em outros textos bíblicos, que é referente à liberdade de consciência. Vamos aqui então começar falando um pouco do contexto desse capítulo. Lá naquele tempo, muitos cristãos de Roma tinham vindo do judaísmo, como nós já estudamos em outras aulas. E muitos daqueles judeus creram em Jesus Cristo, se converteram realmente. E eles se tornaram parte da igreja de Roma. Mas alguns desses judeus praticavam costumes que foram ensinados a eles desde crianças, como, por exemplo, a questão da alimentação. Os judeus tinham algumas restrições alimentar. Isso é possível enxergar no livro de Levítico. Eles não podiam comer certos animais, como por exemplo o porco. E os animais que podiam comer, era necessário passar por um ritual antes. Fora também a questão das festas anuais, a guarda do sábado. E esses judeus convertidos tinham muita dificuldade em se desapegar dessas tradições ensinadas desde criança. E isso provavelmente trazia atritos com outros cristãos que não eram judeus. Porque os gentios, lembrem, irmãos, que gentios são todos aqueles que não são judeus. Os gentios de Roma, eles comiam qualquer tipo de alimento sem problema nenhum. E os gentios não achavam que deveriam cumprir esses rituais e que essas coisas não tinham nada a ver com a nova aliança em Cristo. E então você percebe que Paulo se dirige a dois grupos de pessoas: aos débeis, que em algumas traduções vai estar escrito fraco, e fortes. E Paulo, primeiramente, chama esses irmãos de débeis ou fracos na fé, porque eles julgavam os fortes, aqueles irmãos fortes, que não tinham restrições no calendário e nem na alimentação. Esses irmãos fortes, eles não ligavam de comer uma carne de porco ou de não comemorar alguma festa judaica. Eles não ligavam para isso. E esses irmãos fracos, eles chamavam esses irmãos fortes de liberais, porque faziam várias coisas que o calendário judaico não permitia. Mas esses fracos que julgavam de forma errada, é um erro e Paulo está aqui para admoestá-los, eles eram cristãos também, cristãos verdadeiros, mas eles tinham essas fraquezas de consciência. E quem eram esses fortes? Quem eram esses fortes? Provavelmente gentios e judeus que já tinham uma maturidade e entendiam que esses costumes de não comer carne de porco ou
de cumprir calendário não tinha mais importância para quem estava em Cristo. Eles conseguiram se libertar por completo das tradições judaicas para seguir a Jesus. Só que esses fortes faziam o quê? Também acusavam os fracos. Os fracos chamavam os fortes de liberais, porque eles faziam de tudo, entre aspas, tudo que os fracos não concordavam, e os fortes chamavam os fracos de legalista e imaturos. Ou seja, vocês são religiosos por guardar esses tipos de festas e do calendário judaico. Então ficavam um acusando o outro, e a comunhão da igreja ficou muito prejudicado por causa disso, provavelmente pelo que Paulo fala no capítulo. Então, Paulo trata esses assuntos de calendário judaico, alimentação, não como doutrina. Eles falam para os irmãos de Roma: ó, isso é uma questão de opinião. Vocês não precisam ficar brigando por causa disso. Existem coisas na vida cristã que é considerado a diáspora. O que significa isso? O que é essa palavra? A diáspora, irmãos, é algo que não tem forma. Ou seja, na Bíblia não aparece nem como certo e nem como errado. E acaba sendo uma questão pessoal, uma questão de consciência. Para um, é realmente pecado, e a Bíblia fala. De repente, para você, se a sua consciência acusa e a Bíblia não está falando disso, é pecado, porque não vem da fé, não provém da fé, como está no capítulo. E para outros, já não é pecado, de jeito nenhum. O grande problema que Paulo está querendo resolver aqui é a briga dos cristãos por coisas secundárias, que não têm tanta importância assim. E ali a preocupação das discussões entre os irmãos não estavam nas doutrinas de Cristo Jesus. E então Paulo mostra nesse capítulo o porquê não vale a pena os irmãos de Roma gastar energias com esses assuntos de costumes. Sabe o que é interessante? Olha a grandeza do evangelho que foi apresentado na carta aos Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 12, até o capítulo 13. Olha a riqueza das maravilhas que Paulo explanou sobre a justificação, sobre a soberania de Deus, sobre a graça, sobre a morte, pecado, resgate, sobre salvação, libertação, diversos assuntos. Aí, na hora de falar sobre o que os irmãos estavam vivendo na prática, ele precisou usar um capítulo e meio para dizer que os irmãos não devem ficar acusando o que um come e o outro deixa de comer. Você percebe que nós, irmãos, temos um evangelho que transcende o tempo e o espaço, que aterroriza o inferno, que destrói a morte. Temos um Deus que vem até aqui e recebe toda a ira do Pai. E quando chega na prática, a gente tem que gastar tempo com irmãos brigando por causa de coisas banais que não vale a pena. É isso que Paulo está falando tanto para os débeis como para os fortes. Porque, pelo que me parece, na prática, os dois grupos precisaram de correções. Então Paulo coloca um tema muito importante do porquê não se deve ficar entrando nessas discussões banais. Romanos 14, do 1 ao 12, Paulo deixa bem claro: tanto os fortes como os fracos são de Cristo Jesus, e todos eles terão que dar conta diante de Deus. A observação do apóstolo é que os fortes e os fracos
o que eles estão fazendo é para agradar a Deus. Se eles são de Cristo, eles estão fazendo para agradar a Deus. O que mantinha as festas, os que não comiam os alimentos, guardavam o sábado, os de mente mais fraca, era com medo de desagradar a Deus. E o que comia, o que não ligava de guardar o calendário judaico, fazia isso também para agradar a Deus e se alegrar na libertação das tradições judaicas. Outro ponto é que todos nós daremos conta a Deus. Ele diz: se você vive ou morre, é para Cristo. Então, Deus, ele vai julgar se o que você faz, se o que os irmãos de Roma fizeram ou deixaram de fazer foi realmente para Deus ou para si mesmo. E aí, prosseguindo, Paulo ele diz: não force o seu irmão de mente fraca a fazer algo que a sua consciência o acuse. E aí, Paulo diz que essa acusação da mente, quando fazemos algo que a Bíblia não deixa claro que é pecado, porque não procedeu da fé, mesmo que para o forte não seja pecado, mas é pecado para o fraco. Então ele está pecando se ele fizer aquilo. É algo um pouco complexo, mas é isso mesmo. E os fracos também têm responsabilidades de enfrentar esses tipos de pecados e entender que os irmãos fortes não é obrigado a pensar da mesma forma que eles. Mesmo que a consciência dele acuse, ele tem que entender que aquilo não é pecado e que o irmão não está errando diante de Deus. Então é isso mesmo, irmãos. Para concluir essa ideia, tem certas coisas que, se minha consciência acusa, é pecado para mim e pode não ser para você. O que eu alerto é que você observe bem, porque não é qualquer assunto que é pecado para mim e não é para você. São assuntos pontuais que as escrituras não deixam claro. Não é qualquer coisa. Tem a maioria, a Bíblia deixa bem claro do que é pecado e o que não é. É um assunto ou outro que pode ter essa divergência de consciência. Não confundam, tá bom, irmãos? Quero deixar bem claro que são poucos os assuntos que pode ter uma divergência de consciência, que é o que Paulo está tratando nesse capítulo. Então, para concluir, é preciso enfatizar, irmãos, que os fortes devem suportar os fracos enquanto eles crescem. Existem assuntos que nós ainda precisamos amadurecer, e isso precisa um da ajuda do outro. E os fracos também precisam suportar os fortes de consciência. Não faça guerra com seu irmão por assuntos que é questão de opinião, que as escrituras não deixam claro. O que nós devemos matar e morrer são pelos assuntos bíblicos cruciais. Nós devemos defender o evangelho, não importa se é contra nossos pais, não importa se é contra os nossos amigos, contra o nosso pastor, contra o nosso líder, não importa. É sobre a salvação. Nós não abrimos mãos de que Cristo nos salvou, sobre a Trindade, sobre a ressurreição, a criação, que foi Deus que criou todas as coisas, sobre a queda que o homem caiu. Mas existem certos assuntos que o seu irmão sempre pensará diferente de você, você gostando ou não. No entanto, o que Paulo ele quer enfatizar nesse texto é que o mais importante é o amor para aquele seu irmão. Se você pode evitar certas coisas, mesmo não sendo pecado, mas você vai ver que vai escandalizar aqueles que são fracos de mente, evite fazer perto dele. Não tem problema. E se você acha que o seu irmão faz alguma coisa errada, agora dos fracos, né? Mas ali você percebe que não está na Bíblia, entenda que isso pode não ser pecado para ele. E a Bíblia
dá a liberdade para ele fazer. Mas para concluir, irmãos, que acima de tudo, o amor entre os irmãos seja conservado para o bem da igreja, até que Cristo ele venha. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos e até a nossa próxima e última aula. Um abraço a todos.